Neste bloco, a gente vai falar de uma parte de uma matéria que sempre cai, que é bem importante da gente tomar cuidado com isso, que é a parte das orações subordinadas adjetivas. Olha só. Quando a gente falar de orações subordinadas adjetivas, a gente tem que lembrar o seguinte, ó. Para ser orações, tem que ser verbos. Para ser adjetivas, tem que ter adjetivo. Não, tem que ter pronome relativo. Então vamos entender por que tem que ter pronome relativo ali, ó. Porque as frases, a gramática interpreta assim, ó. Olha só que viagem. Quando eu coloco assim, as alunas estudiosas revisam a matéria. As alunas estudiosas revisam a matéria. Então tá. E se eu escrever embaixo assim, ó, as alunas que estudam revisam a matéria. Tá, e daí? Olha só, o que eu vou perguntar é o seguinte, quantas orações eu tenho em cada uma dessas frases? Na primeira, eu tenho quantos verbos aqui? As alunas estudiosas revisam a matéria. Eu tenho um verbo só. Mas na outra, quantos verbos eu tenho? Dois verbos, duas orações. Bom, são coisas diferentes. Zambelli, a essência das frases é a mesma. Isso, se te cobrarem uma questão de reescrita, por exemplo, cabe perfeitamente. Agora, olha o detalhe. Quem é que revisa a matéria? Tudo isso. Tudo isso é o sujeito da frase. As alunas estudiosas é o sujeito de revisam. Legal. Revisam o quê? A matéria. É um objeto direto. Agora, quem é que estuda? As alunas. Quem é que revisa? As alunas que estudam. Revisa o quê? A matéria. O que eu quero te mostrar é o seguinte, ó. Essa estrutura aqui, estudiosas, não é equivalente a essa estrutura aqui, ó. O que difere estudiosas de que estudam? Bom, é que estudiosas, morfologicamente, é um adjetivo. Lembra que morfologia é a classificação das palavras. Morfologia é palavra por palavra. Agora, que estudam, eu tenho um verbo e eu tenho um que é um pronome relativo. As alunas, as quais. Então isso é um pronome relativo. Moral da história. Isso aqui é só um adjetivo. Isso aqui é uma oração, porque tem verbo, adjetiva, porque tem pronome relativo. Então, para ser oração adjetiva, tem que ter verbo e tem que ter pronome relativo. Legal da gente lembrar que os pronomes relativos são a palavra que, quando eu posso trocar por um outro pronome relativo, que é a ou o qual, é a palavra cujo, é a palavra onde, é a palavra aonde, até mesmo a palavra quem, são os principais pronomes relativos. São esses 6 caras aqui, ó. Claro que o principal, disparado, é o que, né? O que é o cara. Então, esse que é um pronome relativo quando eu posso trocá-lo por o ou por a qual, que é um outro pronome relativo. O cujo sempre indica a posse. Nessa relação de posse, nunca pode ser cujo o, cuja a. O cujo é o pronome puro, vem sempre sozinho. O quem retoma pessoas. O onde dá a ideia de lugar parado e o aonde dá a ideia de movimento. Só para lembrar que onde é sinônimo de em que. Não entendi nada, Zambelli. O lugar onde deixei meu carro. O lugar em que deixei meu carro. São sinônimos. Só para título de curiosidade. Beleza.
Então, sempre que aparecerem esses caras aqui, eu posso te fazer uma afirmação. Sempre que aparecer um pronome relativo, eu terei uma oração adjetiva. Sempre terei isso. Então, olha só. As orações adjetivas, elas vão ser divididas de duas maneiras. Elas podem ser as que vão limitar o substantivo, ou seja, as restritivas, ou elas podem generalizar a informação e serem as explicativas. Ou a oração limita, ou a oração generaliza a informação. Vamos pegar o primeiro exemplo. Olha só. As restritivas delimitam o sentido do substantivo antecedente. Sublinha aí, sem vírgula. Encerra uma qualidade que não é inerente ao substantivo. Ou seja, eu estou limitando o cara, eu estou restringindo o cara. As frutas que apodreceram foram descartadas no lixo. Olha só. As frutas, as quais. Então eu tenho aqui um pronome relativo. Agora, olha só. Que apodreceram. Tem um verbo, oração. Tem um pronome relativo, então eu sei que é uma oração adjetiva. Agora, posso dizer, olha a viagem, te liga. Posso dizer que ainda existem frutas no cesto? Existem frutas para serem vendidas? Resposta, sim. Por quê? Porque eu estou dizendo que só as que apodreceram é que foram descartadas. Só as que não poderiam ser degustadas ainda é que estão no lixo. Porque eu estou limitando as frutas. Olha, eu tenho um bando de fruta. As que apodreceram foram para o lixo, ou seja, as outras ainda estão ali. Agora, olha a grande pergunta dos concursos, é sempre a mesma. Ó. Se colocarmos uma vírgula depois de frutas ou depois de apodreceram, vamos mudar o sentido da frase? Sempre muda o sentido da frase. Colocar a pontuação ou tirar a pontuação sempre altera a semântica da frase. Por quê? Porque agora todas as frutas apodreceram e todas foram descartadas no lixo. Mudou o sentido da frase. Antes eram só as podres, agora são todas. Não, Zambelli, eu quero limitar. Opa, então, sem vírgula aqui, sem vírgula aqui. As frutas que apodreceram foram descartadas no lixo, só as podres foram para o lixo. Só as podres. Ainda tem frutas que podem ser comidas. Tudo bem? Vamos de novo. Os protestos que ocorreram em 2013 podem voltar. Todos os protestos podem voltar? Todos. Os da ditadura, os dos caras pintadas, os dos 20 centavos, todos vão voltar? Não. Olha só, eu estou limitando. Os protestos, os quais ocorreram em 2013. Toda essa estrutura aqui, ó, toda essa estrutura tem um verbo, então é uma oração. Tá aqui meu verbo, ó. E tem um pronome relativo, é uma oração adjetiva. Então eu estou limitando quais são os protestos que podem voltar. Podem voltar os que ocorreram em 2013. Então, não os da ditadura, não os dos caras pintadas. É isso que a gente tem que estar atento. Ele limita o cara. Não, Zambelli, mas só tem esses protestos que eu conheço. Ah, bom, se é só esse, então vírgula para explicar. Não, tem vários, eu poderia voltar qualquer outro. Ah, tá, então são só os de 2013, quando a galera foi pra rua gritar pelos 20 centavos, e aí já pediram mais um monte de coisa, a gente sabe disso, mas isso não é matéria, isso é aula de português e não de história, né, pessoal? Então, presta atenção. É isso aqui que a gente tem que estar atento. Isso aqui é uma oração adjetiva restritiva. Por que restritiva? Porque limita os protestos. Por que é restritiva? Porque limita as frutas. Olha só, as rosas que são vermelhas embelezam o planeta. Beleza, olha só. Apareceu um quê?
As rosas, as quais eu tenho um pronome relativo. Beleza. Tá aqui meu verbo, ó. Mas o que eu tô te mostrando? São todas as rosas que embelezam o planeta? Todas. A rosa branca, a rosa amarela, a rosa rosa, a rosa vermelha. Não, ele limita. Só as vermelhas que embelezam. A branca não embeleza. Poderíamos afirmar que o autor do texto não gosta de rosa branca. Acho que a rosa branca não embeleza. Poderíamos. Por quê? Porque ele está limitando as que embelezam. Só as vermelhas embelezam. Certo? Essa é uma matéria importante, a gente tem que ficar atento a isso. Ele limita, ele restringe quais são as rosas. Agora, vamos dar uma olhada nas explicativas e depois a gente faz a comparação. Ó, nas explicativas, elas vão funcionar da seguinte maneira. Explicações ou afirmações adicionais ao antecedente já definido plenamente, ou seja, com vírgula. Encerra uma qualidade que é inerente do substantivo, ou seja, todos são. Olha só que legal a minha primeira frase. A telefonia móvel, a qual facilitou a vida do homem moderno, provocou também situações constrangedoras. Te dá conta que tem uma vírgula aqui e tem uma vírgula aqui, ó. Tá? E aí a prova te pergunta, poderíamos trocar as vírgulas da linha 16 e 17 por travessões? E a resposta seria, sim, poderíamos. Por quê? Porque é a cara do japa. Tá, mas não era essa a pergunta. Olha só. Tem alguma telefonia móvel que não tenha facilitado a vida do homem moderno? Existe a telefonia móvel que não facilitou? Não, não existe. Por quê? Porque é uma característica inerente do substantivo. Toda telefonia móvel facilitou. Então eu não tenho que limitar a telefonia móvel, eu tenho que explicar sobre a telefonia móvel. É isso que a gente tem que estar atento. Eu explico sobre e não limito ela. Por isso que tem que ter a pontuação. Se eu restringir, se eu eliminar essa pontuação, não faz sentido. Por quê? Porque toda telefonia móvel facilitou. É isso que a gente tem que estar atento. Olha a minha frase de baixo. Os cachorros, vírgula, que são peludos, ou seja, os quais são peludos, devem ser bem tratados neste canil. Tá, olha a minha pergunta de interpretação de texto então. Poderíamos afirmar no que o texto sugere que não há cachorros de pelo curto no canil. Mas, velho, mas o que tem a ver isso aí? Pelo amor de Deus. Não, olha, presta atenção na frase. Eu posso dizer que não tem cachorro de pelo curto? Posso. Por quê? Porque se tem vírgulas, eu estou dizendo que os cachorros, todos são peludos, todos, eu estou generalizando, eu estou explicando, devem ser bem tratados. Ou seja, todos os cachorros são bem tratados e todos os cachorros são peludos. É isso que eu estou te dizendo. Agora, se nesta frase eu eliminar as vírgulas, o que vai acontecer? Bom, vai acontecer que há cachorros peludos e há cachorros não peludos. E que só os peludos são bem tratados. Entende a diferença? Se eu colocar as vírgulas, só tem peludo e todos são bem tratados. Se eu eliminar as vírgulas, tem peludo e tem de pelo curto. Mas eu estou limitando os que são bem tratados. Só os peludinhos, os outros não. E aí? Vamos de novo. Olha de baixo. As rosas, as quais são perfumadas, embelezam o planeta. O que o cara está dizendo? Poderíamos afirmar que o autor do texto adora rosas. Poderíamos. Por quê? Porque todas são perfumadas e todas embelezam o planeta. É diferente das rosas vermelhas. Olha a diferença dessa outra frase aqui, ó, da que a gente viu antes. Aqui, ó. As rosas que são vermelhas embelezam o planeta. Ah, tá. Só as vermelhas embelezam. As rosas que são perfumadas embelezam o planeta. Todas embelezam, todas são perfumadas. Ele generaliza com o uso das vírgulas. Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Se eu colocar assim, ó.
Ó, se eu colocar assim, as mulheres que são ciumentas sofrem mais. Olha só. As mulheres que são ciumentas sofrem mais. O que eu estou te mostrando? As mulheres as quais são ciumentas sofrem mais. É isso que eu estou te falando. Agora, todas as mulheres sofrem mais? Todas? Não, não são todas. Quais são as que sofrem mais? As que são ciumentas. Eu estou limitando só as ciumentinhas. As outras não. Ah, Zambelli, mas é que não existe mulher que não seja ciumenta. Ah, verdade. Então, vírgula e vírgula. O que eu estou te dizendo? Todas são ciumentas, todas sofrem mais. Aí daqui a pouco vai ter uma lá. Não. Eu não sou ciumenta, não estou nem aí, por mim. Ah, bom, tem uma que não é? Tem uma? De todas, uma não é? Então eu já não posso generalizar a informação. Eu tenho que limitar. Olha, só as ciumentas é que sofrem mais. Então agora a gente restringe essas mulheres, certo? Se existir uma exceção, já não dá para generalizar, já não dá para colocar vírgula. A vírgula só entra quando for para generalizar a informação. Legal? Fica atento a isso. Sempre uma boa pedida de prova, sempre as provas perguntam, poderíamos colocar vírgulas, poderíamos retirar vírgulas sem prejuízo para o sentido? Não, sempre muda o sentido da frase. Acrescentar pontuação ou tirar pontuação sempre altera o sentido da frase. Cuidado com isso, certo? Vamos falar agora desse bicho aqui, ó. Ponto e vírgula. Olha que legal. Ponto e vírgula é uma coisa que as pessoas já não sabem mais usar, né? Ninguém mais usa ponto e vírgula, todo mundo tem medo de usar ponto e vírgula. Mas ele não é tão difícil assim. Ele tem empregos bem específicos. O primeiro deles é para separar orações que já contenham enumerações. Não entendi nada, Zambelli. Assim, ó. Eu tenho mais de um verbo num período, num parágrafo. E dentro dele já existe uma pontuação. Então, olha só. Nesse caso aqui, ó. Os jogadores estavam suados, nervosos, procurando a vitória. Os espectadores gritavam e incentivavam o time, exigiam resultados. O treinador angustiava-se e projetava substituições. Eu não estou falando de três caras diferentes aí. Estou falando. Eu estou falando dos jogadores. Eu estou falando dos espectadores. E eu estou falando do treinador. Então eu estou falando de três caras diferentes. E o que está acontecendo? Olha, eu fiz uma enumeração no primeiro de predicativos. Os jogadores estavam, verbo de ligação, suados, vírgula, nervosos, vírgula, procurando a vitória. Eu já falei dos jogadores, agora eu quero falar de outro cara. Só que os jogadores já têm pontuação. Ou o outro cara já tem pontuação. Então o que eu vou fazer? Ô leitor! Acabou a frase. Deu? Acabou. Vou falar de outro cara agora. Os espectadores gritavam, as orações coordenadas, ó. Gritavam, vírgula. Incentivavam o time, vírgula. Exigiam resultados. Deu, não vamos mais falar dele. Ponto e vírgula. O treinador angustiava-se, vírgula. Projetava substituições. Ponto e vírgula, organiza a frase. Ponto e vírgula, eu já tenho uma enumeração aqui, eu já tenho emprego de pontuação aqui, eu já tenho emprego de pontuação aqui, não importa. Se já existe uma pontuação interna, o ponto e vírgula isola essas expressões. O ponto e vírgula organiza a frase pra gente. É ele o cara que a gente tem que tomar cuidado. Ele tem essa sacada boa, sempre vale a pena a gente ficar atento. A ideia de organização da frase. Mas ele diz assim também, ó, na outra, ainda na regra. Ou encerram comparações e contrastes. Como assim comparações e contrastes? Quando a gente coloca assim, ó. Olha só.
neste bar, vírgula, é proibido entrar bêbado. Ponto e vírgula. Sair pode. Então, olha só o que eu tenho nessa frase. Neste bar, vírgula. Por que vírgula? Ah, porque é um adjunto adverbial pequenininho. Então, é deslocado, acho que ele já não é tão pequenininho assim, coloquei vírgula. Tudo bem, tá certo. Aí ele diz assim, ó. É proibido entrar bêbado. Então, aqui eu tenho uma informação. Sair pode. Olha só. Proibido sair. Ideias de oposição, né? Proibido entrar. E aqui, ó, bêbado pode. Ou seja, proibido entrar, sair. Bêbado, não. Aqui, bêbado, sim. Ou seja, ideias de oposição. Ideias de contraste. A gente pode e não pode. Não pode bêbado, pode bêbado. Ou seja, uma ideia de oposição. É isso que a gente tem nessa ideia de contraste, nessa ideia de comparação. Né? Eu estou comparando as situações. Quando a gente coloca assim, ó. Se eu colocasse assim, vamos pegar um outro exemplo. Eu revisei toda a matéria. Ponto e vírgula. Ela estudou só português. Tá, então olha só o que eu estou fazendo ali, ó. Eu revisei toda a matéria. Ela estudou só português. O que eu estou te mostrando? Não tem uma ideia de oposição, né? Não tem essa ideia de, aqui é proibido e aqui pode, aqui entrar e sair. Não tem essa ideia. Aqui eu estou fazendo o quê? Um contraste. Estou fazendo uma comparação, né? Olha, eu fiz isso, ela fez aquilo. Então eu tenho uma comparação nesse fato. Essa ideia de comparação, vou botar aqui assim, ó. Comparação. É um paralelo que eu estou fazendo. Então, tudo bem. A gente avisa o leitor por ponto e vírgula. Por que é mais difícil da gente encontrar isso? Por que é mais... eu nunca vejo esse ponto e vírgula desgraçado aí, Isabelle. Porque é muito mais comum a gente encontrar aqui um ponto final ou uma vírgula. Dá para colocar ponto final no lugar de ponto e vírgula sem prejuízo para o sentido e para a correção? Dá. Dá para botar no lugar do ponto e vírgula só uma vírgula? Dá também. A substituição dessas pontuações dá tranquilo, não dá nada. Por quê? Bom, porque a gente tem ideia de oposição, a gente tem uma ideia de comparação e a gente tem elementos que já possuem pontuação interna. Já possuem pontuação interna é um dos usos que a gente tem para ponto e vírgula. Tudo bem isso? Vamos pensar assim, ó. Neste caso aqui, deste parágrafo, eu poderia trocar os pontos, ponto e vírgula, todos por ponto final, claro, adaptando ali depois para maiúsculo, né? Começando por letra maiúscula. Eu posso fazer isso? Sim, posso. Por quê? Porque são frases independentes, são frases soltas. A gente ainda viu que o ponto e vírgula, ele marca a omissão do verbo, né? Porque não deixa de ser uma comparação quando a gente viu assim, ó. Eu revisei tudo. Ponto e vírgula. Ela, vírgula. Só português. Então, olha só o que eu estou te mostrando. Eu revisei tudo. Ela, só português. Lembra que a gente viu essa omissão do verbo lá no início da pontuação? Aqui, ó, não deixa de ser uma comparação, ó. Ainda mostro para o leitor. Ó, leitor, essa vírgula é o verbo. E o que eu estou avisando o cara? Ó, tem coisa fora do lugar. Coisas fora do lugar geram pontuação. Legal? O que a gente acabou de ver nesse bloco, então? A gente acabou vendo a parte das orações adjetivas explicativas, que era uma parte bem significativa
devido àquela ideia do pronome relativo, da gente linkar orações e pensar orações com pontuação. Ou seja, a ideia de pronome sem vírgula, restringir, pronome com vírgula, generalizar, explicar. A partir daí, a gente começou a brincadeira com ponto e vírgula, mostrando 3 ideias dele. A primeira ideia, enumerações já internas dentro de cada frase. A ideia de comparações, oposição e até mesmo supressão do verbo. No próximo bloco, a gente segue falando dele.